Olá, hoje o noticiário Ilhotense promove uma entrevista com o nosso psicólogo escolar, Reginaldo. Você sabe o que é inteligência emocional? Eu sou Alisson. E eu sou a Anica do nono ano da Dom José Machado. Estamos aqui com o nosso psicólogo Reginaldo para que ele dê algumas dicas de como lidar com situações em que envolve o nosso psicológico. Reginaldo, fale sobre a sua função e como procede seus atendimentos. Bom, eu sou o Reginaldo, eu trabalho como psicólogo aqui na Domingos já desde o ano passado, então faz uns 2 anos que eu trabalho aqui. E a minha função aqui, ela é um pouco diferente do que as pessoas costumam imaginar quando pensam em um psicólogo, né? Geralmente quando falam em psicólogo, lembram do psicólogo clínico, aquele que vai trabalhar em uma salinha, que vai atender alguém que vai lá, vai falar dos problemas, ele vai entrar num processo terapêutico. Aqui na escola é fácil de confundir porque eu também tenho uma salinha, eu também atendo os alunos de forma individual, só que o procedimento ele é um pouco diferente. Então aqui quando os alunos vêm de forma espontânea ou vêm de forma encaminhada por algum professor ou coordenador, eles falam também dos problemas, eu também escuto eles, mas quando entram num processo onde eu percebo que há necessidade de uma psicoterapia ou um procedimento nesse sentido, a gente não faz aqui na escola, a gente encaminha ele para um profissional da área da saúde ou para algum outro profissional que seja necessário naquele momento. Aqui na escola, além dos atendimentos individuais, a gente também trabalha em grupo, com o desenvolvimento de projetos, pensando sempre na prevenção dos problemas, então a gente sempre tenta prever um problema que pode vir a acontecer e não só trabalhar quando ele ocorre. A gente trabalha aqui em parceria com os professores, com os monitores, com a coordenação e também com os pais. Às vezes, quando há necessidade de chamar algum pai aqui na escola, sou eu geralmente que acabo falando, quando eu atendo o filho dele. Eu também sou a pessoa que entra em contato com um profissional da saúde ou um outro profissional que está atendendo esse aluno fora da escola. Então, se um aluno está sendo atendido por um fonoaudiólogo, por um psicólogo fora da escola, sou eu também que entro em contato com esse profissional e vejo também a questão de como que está o andamento, como que está o processo de trabalho com ele e tento adaptar algumas coisas aqui na escola para ele. Parecido com a clínica, aqui na escola a gente tem o processo de sigilo. Então, na clínica, quando você fala com um psicólogo, aquele psicólogo não pode falar o que você falou para ele. Aqui na escola a gente mantém esse mesmo sigilo. Então, quando algum aluno vem aqui e fala alguma coisa, eu também não posso sair falando o que ele me contou. A não ser que ele permita e a não ser que seja uma situação que envolva algum risco de saúde. Mas antes disso, ele é comunicado, ele é explicado essa situação e a gente tenta agir da melhor forma. Resumindo, eu acho que é mais ou menos isso. Reginaldo, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é uma pergunta bem complexa, na verdade, porque se você for pensar em inteligência emocional, a primeira coisa que você tem que perguntar é o que é emoção. Muita gente acha que sabe o que é uma emoção, né? Mas você vai perguntar para a pessoa, ela vai dizer, não, eu sei o que é emoção, mas você vai perguntar mais específico, tá, então explica, ela vai ter um pouquinho de dificuldade de explicar a emoção. A emoção, ela é um procedimento interno que nós temos para poder identificar algumas situações do ambiente. Então, por exemplo, quando você está numa praia, você está bem na praia, né? Aí você entra no mar, você está nadando e você dá de cara com um tubarão. O que acontece com você? Automaticamente, quando o seu cérebro identifica que há uma situação de perigo, ele cria uma série de procedimentos fisiológicos no seu corpo para poder lidar com aquela situação que ele identificou como perigo. Então, por exemplo, o seu sangue ele acaba sendo enviado para umas regiões mais específicas, como as costas, os músculos das pernas, do braço. O seu foco ele é direcionado 100% para aquela situação. Você não consegue ver um tubarão na praia e automaticamente pensar em uma outra situação que vai acontecer depois. O seu foco é totalmente naquilo ali. É muito comum você sentir aquela sensação de frio na barriga, porque é justamente o seu sangue saindo daquela região onde você não vai precisar usar naquele momento. As mãos frias também. É outra situação que acaba sendo feita numa situação de perigo, que a emoção é que acaba direcionando você. Para quê? Para que serve essa emoção? Ela é um conjunto de fatores fisiológicos para fazer você ter uma reação física. Então, numa situação como essa, em que você está em perigo, você precisa ter uma reação rápida. Tudo isso que eu descrevi agora, e tem uma série de outras questões fisiológicas que acontecem na situação, ocorre em menos de um segundo. É muito rápido.
Então, quando você vai pensar em inteligência emocional, você está falando de uma percepção dessa emoção que acontece em menos de um segundo e sobre como que você vai agir com essa situação. A emoção, ela é inconsciente. Você não consegue planejar o que você vai sentir. Você não consegue planejar o que você vai sentir numa situação em que você está sentindo ciúmes, ou uma situação de medo, ou de estresse, ou, sabe, é muito comum no trânsito, quando alguém fecha você na frente, ou a pessoa está dirigindo, ela perde a cabeça, porque ela não consegue controlar a emoção. A emoção, a gente não consegue controlar, ela é uma coisa do inconsciente. O que a gente consegue controlar é o comportamento que a gente vai ter depois. É muito importante que a emoção seja dessa forma, né? Porque ela é um processo que ela foi desenvolvido em milhares de anos. Quando nós vivíamos lá nas savanas, quando aparecia um leão na nossa frente, a gente não podia pensar o que eu vou fazer agora. Ah, será que eu vou subir numa árvore? Será que eu vou para o rio? Será que o leão vai conseguir me alcançar? Se eu parar para pensar sobre esse tipo de assunto, o leão vem e me mata. Então eu preciso ter uma reação rápida para poder sobreviver naquele momento. No dia a dia, hoje em dia, quando a gente vive em sociedade, as coisas são diferentes. Então você não pode se estressar com alguém ou ficar bravo por algum motivo e ter uma reação violenta ou uma reação rápida. Você precisa refletir sobre aquilo lá. Só que inteligência emocional, ela começa por essa reflexão. Entender por que você está sentindo aquilo. Por que você está sentindo daquela forma? Por que você está com raiva? Por que você está com medo? Vocês percebem no dia a dia de vocês que vão ter alunos, colegas de vocês, que quando vão apresentar um trabalho de escola, independente do trabalho que for, que vai ter que se expor, vai ter pessoas que vão ficar muito nervosas, vão ficar muito ansiosas com aquilo, vão suar frio, vão ficar tensos no dia anterior, vão ficar nervosos, e vão ter pessoas que na hora vão lá, vão apresentar, nem vão se importar com aquilo. Cada pessoa experimenta a emoção de uma forma diferente. Quando a gente fala de inteligência, é justamente você ter consciência da emoção, você entender o porquê que você está sentindo aquilo. E o segundo passo de você ter consciência é você planejar um melhor comportamento. Emoção tem a ver com comportamento. Planejar o comportamento, aí é um outro processo da inteligência. Você precisa planejar de que forma que você, agindo naquela situação, você vai ter uma melhor resposta, né? um melhor convívio social. Tem pessoas que têm uma boa inteligência emocional, elas sabem que são estressadas, aquilo é dela, ela sabe que vai agir de forma violenta quando for colocada em determinadas situações. Só que quando ela tem inteligência emocional, ela percebe que ela está tendo aquele sentimento, ela sabe que vai estourar, ela sabe que vai agir de forma ríspida ou de forma violenta. O que ela faz? Ela para, ela tenta sair daquela situação, ela tenta pedir para o pessoal, pera, depois a gente conversa sobre esse assunto, né? Mas tem pessoas que não têm esse insight, elas não conseguem entender o que está acontecendo. Às vezes vocês podem conviver com esse tipo de gente, tá? Chegou um dia na aula, ela está completamente diferente, está estressada, você não sabe, aí você pergunta, o que está acontecendo com você? E só aí que ela percebe que ela está agindo de uma forma diferente. Então, inteligência emocional é todo um processo, é um exercício, na verdade, não é uma coisa que você lendo ou tendo conhecimento uma vez só, você vai conseguir ter inteligência emocional. É um processo que você primeiro vai se autoconhecer, porque não é igual para todo mundo, e depois você vai fazer esse exercício de comportamento, você vai se adaptando, você vai tendo um processo de agir de uma forma mais adaptativa no ambiente e lidar melhor com as pessoas. Outro processo de inteligência emocional importante também falar, não é só você reconhecer os seus sentimentos e a forma como você está lidando com o ambiente, mas também você reconhecer o sentimento do outro, você reconhecer como que a pessoa está lidando com aquilo também tem a ver com inteligência emocional. Pessoas que têm inteligência emocional, elas acabam lidando melhor em ambientes como a escola, lidando melhor no futuro, com um emprego melhor, lidando melhor com situações de estresse, enfim. Geralmente pessoas com inteligência emocional têm uma maior chance de se dar bem na vida. Reginaldo, o que é certo fazer em situações de perigos na escola? Bom, em situações de perigo de um modo geral, geralmente a primeira função que a gente tem que ter é calma. Então, sempre quando você está numa situação de perigo, você precisa manter a calma para poder pensar de forma racional qual que é a melhor estratégia para sair daquela situação. Quando você falou aqui em situações de perigo na escola, o ideal seria que as escolas tivessem já um programa para lidar com situações de perigo. Por exemplo, um caso de incêndio.
os alunos deveriam ser treinados para lidar com essa situação. É muito difícil você manter a calma quando você está numa situação de perigo e você não sabe o procedimento, você não sabe o que fazer diante daquela situação. Então, o ideal das escolas seria você ter um planejamento, você ter os professores treinados para isso, você ter os alunos treinados para isso. Fora do Brasil é muito comum você ter esse tipo de planejamento, né? Geralmente tem um sinal diferente, você ouve aquele sinal e todo mundo já foi treinado, todo mundo já sabe como proceder naquela situação. Aqui na escola nós ainda não temos, mas esse assunto já foi discutido, principalmente nas últimas semanas, discutido qual que é a melhor forma de fazer isso. E não é alguém aqui da escola que deve ter que passar qual que é o melhor procedimento, mas alguém de fora, por exemplo, um policial numa situação de violência, um bombeiro numa situação de incêndio ou de algum outro tipo de tragédia. Enfim, esse tipo de situação precisa ser muito bem planejado conforme o ambiente em que você está e ser treinado. Então, os alunos, para poderem ter a melhor estratégia para lidar na situação, precisa antes de um treinamento. Reginaldo, como manter a calma nessas situações? Nessas situações específicas em que você está numa situação de perigo, o primeiro passo para você manter a calma, você precisa controlar a sua respiração. Quando você controla a respiração, você volta a sua atenção para você. Essa é uma das formas mais fáceis de você manter a calma, não só em situações de perigo, mas em outras situações de estresse que você está vivenciando. Você ter um controle da sua respiração, você manter o foco em você, ajuda muito a manter a calma. Se você tiver já pré-estabelecido uma série de procedimentos para você fazer em situações de risco, ajuda também a manter a calma. Quando você sabe o que vai fazer. Quando você não sabe o que fazer, é mais difícil manter a calma mesmo. Porque aí fica uma questão de imprevisibilidade, né? Por isso a importância da pergunta anterior, para a gente ter um planejamento de qual a melhor estratégia para lidar em situações específicas. Mas agora, manter a calma em situações de estresse, ela também é uma daquelas situações em que você precisa treinar. Não é fácil você controlar a sua emoção. Então, treinar a inteligência emocional, como na primeira pergunta, né? Ela é muito importante até para você poder lidar nesse tipo de situação. Bom, esse foi mais um vídeo do Noticiário Ilhotense. Espero que tenham entendido o que queríamos repassar com esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!